Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Foco. Hoje eu estou com uma convidada super especial, advogada especializada no direito da saúde, expert em reajuste de plano de saúde, membro do nosso ecossistema Faixa Preta, a Vitória Paixão, que vai falar tudo sobre reajustes, trazendo ali o conteúdo de qualidade para você que tem plano de saúde e para você, advogado, que também quer aprender sobre o tema e atuar nesse tema que a universidade não ensina. Vitória, seja bem-vinda. É um prazer estar recebendo você aqui para esse podcast tão especial, nesse momento tão especial. Pessoas com autoridade como a tua são muito bem-vindas aqui e eu tenho um prazer de sentar com você para aprender um pouquinho. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre reajuste? Vamos embora, Flavinha. Queria agradecer o convite, né? E vamos aí desmistificar esse mistério para muitos advogados e para muitos consumidores também, que é as abusividades dos reajustes dos planos, né? Primeiro de tudo, por que o direito da saúde? Como é que você entrou nesse mundo? Fala pra mim. Então, eu, inclusive, tive muita dificuldade de entrar mesmo no direito da saúde, porque eu tenho uma história com a minha avó no direito da saúde. Ela não teve nenhuma dificuldade de acesso à saúde, mas eu pude acompanhar outras pessoas que tinham dificuldade. E ela não teve nenhuma dificuldade porque a gente tem um vínculo familiar que é do pessoal do plano, enfim. E aí a gente sabe que tem a facilidade. Mas tive aí essa proximidade, retruquei, tentei ali não seguir pelo envolvimento emocional. E aí encontrei a área de reajuste, né? Atuo em negativas, enfim, mas na área de reajuste, que é hoje a maior especialidade, carro-chefe do escritório. Eu vi que eu posso mudar a vida de muitas pessoas, continuando no plano, né? Porque muita gente hoje cancela, sai do plano porque não sabe que tem outra opção de entrar com a ação e reajustar, diminuir o valor desse plano. Mas foi aí pelo caminho que eu consegui enxergar ali esse caminho através da minha avó, que teve esse problema oncológico. Normalmente, a gente entra no direito da saúde por dois motivos, né? Ou porque você tem uma visão muito grande e consegue enxergar ali um nicho promissor, sim, ou pela dor. Né? Ou nossa, ou de alguém que a gente acompanhou. Normalmente isso. Quem entra por essas duas vertentes. E especificamente em reajuste, acredito eu que é um dos grandes produtos, uma das grandes ações é uma ação que está em franco crescimento no direito da saúde, que tem muito mercado, porque cada vez mais os planos, eles não só cometem abusividade, mas eles abusam dessas abusividades. Explica para quem está em casa ali, olhando para aquela câmera, para o consumidor final e também para o advogado que faz reajuste de plano de saúde. O que é uma ação de reajuste? Então, a ação de reajuste é uma ação que vai discutir lá no processo todos os percentuais que você recebeu ao longo de todos os anos aí do vínculo contratual. Então, existe aí a discussão dos percentuais que foram aplicados, em alguns casos, para a maioria dos planos, né, a discussão pelo índice da ANS, né, e em outros casos, para planos, por exemplo, de autogestão, existe um índice específico que ele também é discutível e que pode ser reduzido tanto o valor da sua mensalidade e você também tem direito à restituição dos últimos 3 anos do que foi pago a mais. Tá? Então, se você, enquanto advogado, ainda não atua, tem aí um oceano azul de beneficiários para você angariar e ter aí de contratações. E você, enquanto beneficiário, enquanto autor ali da ação, consegue reduzir tanto o valor da mensalidade do seu plano, quanto devolução de valores que foram pagos a maior aí nos últimos 3 anos. Parece surreal, né? A gente imaginar que a abusividade é tamanha que a gente pode entrar com uma ação, baixar o plano e ainda receber de volta. E é uma ação, Vitória, é um nicho assim, né, que muita gente não vê ali o poder de transformação, mas na verdade você como advogada consegue colocar ali um acesso à saúde, porque às vezes o plano sobe tanto, inviabiliza a manutenção, que você não consegue manter o plano. Isso. Já teve algum caso assim mais esdrúxulo da pessoa fazer um tratamento e o plano subir muito e não conseguir? Então, a gente tem muitos casos, né, que acontecem, mas teve um que foi muito chocante, assim, pro escritório, porque a família já chegou devendo uma mensalidade, né, e aí já estava prestes a dever a segunda, a gente sabe que 2 meses ali, sem pagamento, já enseja cancelamento do plano. Nesse meio tempo, havia um idoso como beneficiário, ele tinha mais de 80 anos, o plano já estava suspenso, não cancelado, que isso também é indevido, mas eles suspendem muito, né? Esse acesso, e aí ele levou uma queda. Estava em Fortaleza e precisou ir para o SUS.
Nossa Senhora. Eram mais de 15 anos de vínculo, mas aqueles 2 meses ali, 1 mês e meio, na verdade, fizeram com que o plano negasse que ele fosse ali atendido. Era um plano de rede nacional, tá? Uhum. E ele precisou ir pro SUS. Passou ali 15 dias, né? Que foi quando a família procurou a gente entrou com ação de restabelecimento para que fosse ali dado esse acesso, mas também de redução. Então, eles pagavam, à época, mais de R$16 mil de plano. Nossa. E eles passaram a pagar em torno de 6.500, quase 7 mil com o IOF. Ou seja, 10 mil de redução 10 ali. mil de redução. E mais de R$200 mil de devolução retroativo que eles conseguiram aí. Para quem tá ouvindo o nosso podcast, assim, o que é que você toma como parâmetro na hora da análise? Vamos supor, eu sou um consumidor final ou eu sou um advogado de alguém que me procurou Certo. porque, enfim, achou a parcela do plano abusiva. Doutora Vitória, o meu plano subiu R$1.000 de um ano para outro. O que eu posso fazer? Todo reajuste é igual? O que é que você analisa numa ação de reajuste? Isso é um ponto bem importante, porque assim, o que a gente precisa entender é, primeiro, qual tipo de plano, né? Que muitos beneficiários não entendem que existe essa divisão por categorias mesmo. Então, existem os planos individuais, que hoje sequer são comercializados, né? Raros. Exato. Tem ali os planos empresariais, coletivos. Normalmente, são ali só do núcleo familiar, que é o que a gente chama de falso coletivo. Tem os de autogestão e tem os coletivos por adesão. Então, a gente precisa entender primeiro qual o tipo de plano. Tá. Segundo, existem alguns tipos de reajuste. Então, tem o reajuste anual, né? Aquele que a gente conhece, que é amplamente divulgado. Tem os reajustes de faixa etária, que muita gente também não sabe, que pode haver abusividade no reajuste de faixa etária. Então, tem observado lá no escritório muitos reajustes em 59 anos, que é a última faixa etária, que tem onerado ali a mensalidade de uma forma que inviabiliza a manutenção. Então, a gente consegue discutir também esse percentual ali que foi aplicado, a depender desse percentual. Mas existe também, para os planos coletivos por adesão, um reajuste que é pelo uso, né? A sinistralidade, a famosa sinistralidade. Então, esses são os pontos que a gente precisa observar nesse contrato. Em linhas gerais, hoje, Flavinha, a gente tem observado que a abusividade, ela tá assim, tão escancarada, que é muito difícil chegar a um plano que não tem uma abusividade. Uma dessas abusividades. Alguma delas você vai encontrar ali nesse tipo de plano, a não ser que seja ali um plano individual familiar, que é novo, que é mais difícil. Mas a maioria tem abusividade hoje. Vamos para essa questão. Então, a primeira coisa, quando chega um cliente no seu escritório que reclama da abusividade, a primeira coisa que você faz é analisar o tipo de plano. Então, advogado que está aí, preste atenção, isso é uma ação que está crescendo muito e você precisa ter o olho nisso e saber identificar o plano. Identificou o plano. E depois? Depois que identificou o plano, você vai entender, né, qual é o tipo de plano, você já identificou ali. Então, vou pegar um exemplo que é o que muito se fala hoje, o falso coletivo. É um plano que vai ter ali CNPJ e apenas os membros da família do sócio vai estar vinculado àquele plano. O que é que hoje a justiça entende, né? Inclusive já os tribunais superiores, STJ, que esse é um plano falso coletivo. Foi contratado através do CNPJ, mas que na prática ele só tem os membros da família, então a gente equipara ali a um familiar. E aí, o que é que a gente vai pedir, né? A substituição dos percentuais que foram aplicados. Na maioria dos anos, ali, a gente tem o dobro, o triplo. Esse ano já foi divulgado aí os reajustes, né, dos planos empresariais. A ANS ainda não divulgou o deles, mas já há uma previsão de 5% a 6%. Os planos empresariais já divulgaram ali 12%, 11%. Então, a gente já verifica que está ali mais que o dobro do que é a previsão da ANS. Só que isso, ao longo dos anos, vai somando, né? Vai somando. Eu costumo dizer nas reuniões para os meus clientes que reajuste de plano é um nome bonito para juros compostos. Da matemática não tem para onde a gente fugir. Então, Verdade. Juros sobre juros vai chegar um momento que torna ali inversamente proporcional à sua capacidade, inclusive financeira, de pagar. Isso. E aí é um costume muito grande dessas famílias, né? De 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, trocar de plano pelo reajuste anual. Quando a gente entra com essa ação, a gente pede o quê? A substituição dos percentuais pelo que de fato a ANS estabelece. Isso traz uma redução brusca no valor da mensalidade e, como eu disse anteriormente, você também tem direito à devolução de valores. Essa é a tese, né, da falsa coletividade, que é para quem tem o CNPJ, para os membros da família, o plano é contratado nesse formato.
Sabe o que muita gente me pergunta? E é o medo de muito consumidor final. Muita gente que tem um plano falso coletivo, ou seja, aquele plano que foi composto ali pelo CNPJ, como você acabou de explicar, e que você tem ali apenas membros da família, você tem um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, um filho, o outro filho. Essas pessoas normalmente elas ficam com medo, porque de terem cometido uma fraude, mas a justiça ela se comporta justamente ao revés disso, ela se comporta protegendo. Explica essa matemática pra gente, porque assim, o que passa na cabeça do consumidor, no consumidor final e na cabeça do advogado que não é especialista? Sim. O advogado que não é especialista, quando ele vê um plano falso coletivo, ele já diz, não, você mentiu para o plano, você cometeu uma fraude. Exato. E não é bem assim. Nesses casos, a justiça protege. Qual é o raciocínio por trás disso? Explica pra gente. Eu vou até fazer uma observação, Flavinha, que inclusive essa é a tese de defesa dos planos, né? Sim. Que eles alegam ali uma suposta fraude. Mas, na prática, existem algumas resoluções normativas, né? Que traz ali a caracterização do que seria um plano, de fato, coletivo. Quando a gente vai para a prática, né? Do que se tem hoje com os planos CNPJ com família, não preenche esses requisitos da coletividade. Então, precisaria ter um vínculo, que não existe esse vínculo. Além disso, precisaria ter um número maior de vidas. O que a gente vê hoje, na maioria dos casos, são famílias com 5, 6, 7 pessoas que estão vinculadas àquele plano porque era o único caminho. E um ponto muito importante, que eu gosto sempre de bater na tecla com os beneficiários, é que você não contratou o plano porque havia essa outra opção e você errou, você mentiu. Não, você contratou esse plano porque só tinha essa opção. Ou você contratava pelo seu CNPJ, ou você ficava sem plano. Então, não é uma fraude que os beneficiários fizeram. Na verdade, é uma manobra das operadoras de saúde para não seguir os reajustes que a ANS estabelece, que são inferiores e tem ali um percentual de margem até de lucro para as operadoras que é menor. E isso é muito importante a gente pontuar, porque vem a pressão dos planos de saúde, vem a falsa ideia da pessoa que não conhece o direito que tem. Então, assim, não mexe com isso não, porque receio. você mentiu. Não mexe com isso não, porque é fraude. Só que, na verdade, como nos planos individuais, a ANS, ela traz uma proteção maior, o que é que a maioria das operadoras fazem, né? Não, aqui eu não estou mais comercializando, não tenho um plano individual. E aí o consumidor, ele é obrigado a contratar um plano CNPJ, porque nesse plano CNPJ não tem a incidência de proteção acentuada. Isso. Então, o consumidor, ele não é fraudulento, ele é a vítima. E o advogado, ele tem que estar preparado para atuar nesse tipo de ação de reajuste. Exatamente. E tem um ponto, Flavinha, que eu, inclusive, até aí uma dica, né, para os advogados, que existe um receio muito grande por parte dos beneficiários na questão do cancelamento. Sim. Então, é um ponto que é muito trazido em reunião. Então, eu não posso ter meu plano cancelado. Se eu entrar com essa ação, o plano vai cancelar, vou ter uma retaliação. E aí, muito pelo contrário. Hoje, o beneficiário que não entra com essa ação, você, enquanto não entra com essa ação, existe no seu contrato uma cláusula que permite que a operadora de saúde cancele o seu contrato a qualquer momento, apenas precisando lhe notificar. Então, quando a gente entra com essa ação, o que é solicitado? A equiparação para todos os fins. Então, a gente pede, inclusive, que sejam substituídas ali a cláusula de cancelamento que está presente no contrato familiar. E aí o plano não pode mais cancelar unilateralmente. Exato, só se o beneficiário der causa, que é aquela situação de fraude ao plano de saúde, que não se encaixa, não é esse tipo de situação. E a inadimplência superior ali a 60 dias, com a devida notificação, o prazo de 10 dias úteis para pagamento. E nem é o assunto do nosso podcast, mas é bom esclarecer ao consumidor que está ali. Inclusive, se mesmo inadimplente ele estiver internado, não pode cancelar. Dá esse recado aqui que é importante demais, Vitória. Se você está inadimplente no seu plano, teve ele cancelado, saiba que o seu plano não poderia ter feito isso. Então, você tem o direito de reestabelecer aí o seu tratamento, o seu acompanhamento médico, porque é ilegal haver aí o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário está em tratamento médico. Principalmente se estiver internado, né, Vi? Isso, principalmente se estiver internado. A gente precisa analisar ali qual o tipo de tratamento, né? Porque às vezes é algo mais superficial, mas levando em conta aí uma situação mais grave, uma situação ali que precisa de uma demanda maior e esse acompanhamento do plano de saúde, você tem o direito de continuar com ele ativo. Hoje eu recebi um lead. Para quem não sabe, lead é o propenso cliente. Hoje eu recebi um lead que ele dizia assim, estou grávida, estou com 27 semanas,
Atrasei meu plano. Olha só, grávida, 27 semanas, atrasou o plano 3 meses. O plano vai cancelar? Vai. Ele vai cancelar. Porque ele não vai querer custear o teu parto, as despesas das crianças. É uma pessoa com trombofilia, talvez venha prematuro, talvez tenha UTI. Um custo alto para o plano. Falei, eles estavam tendo uma cobrança muito exacerbada de coparticipação. Nossa. E fora do contrato, o valor individual e passando ao dobro. Sim. Fora do contrato e passando ao dobro. Eu falei, olha, vão cobrar com a participação no parto, ainda que não tenha previsão contratual, vão cobrar na sua internação. Se o neném ficar internado, vão cobrar, ainda que muitas vezes por força contratual não haja essa previsibilidade, porque as cobranças estavam sendo tão abusivas. Ele falou, mas ele não vai cancelar meu plano. Eu falei, vai. Aí depois vai ser mais difícil restabelecer o plano, você vai ter que pagar essas 3 mensalidades integrais, vai ter que vir desgaste processual, vamos entrar logo. Inclusive para limitar com a participação, resolver para que isso... Ah, não, eu acho que não é assim, porque alguém me disse que não vai cancelar. Então, gente, pare com esse alguém me disse. Se você é consumidor final, procure um advogado especialista. Se você é advogado, procure se especializar. Reajuste de saúde é um oceano azul para quem quer começar com honorários iniciais, ter honorários na implementação da liminar, ter honorários disso, inclusive em multa também, com aplicar certeza. ali o PMH, Protocolo de Múltiplos Honorários. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o plano hoje que é a sua estrelinha? Qual o plano hoje que comete mais abusividade em termos de reajuste? Em termos de reajuste, eu diria que... Vou falar dos planos mais conhecidos, né? Tá. Sem ser muito específico ali de autogestão, enfim. Bradesco e Sul América. Bradesco e Sul América. Percentuais do que vem Altíssimos. altíssimos. Inclusive o desse ano do Bradesco foi o maior entre Bradesco e Sul América 1000, que já foi divulgado aí dos planos coletivos, né? Existe essa prática do Bradesco que tem um percentual e da Sul América também ao longo dos últimos anos que são percentuais acima do que a gente verifica aí dos outros. Não que os outros não tenham abusividade. Todo plano traz, assim, alguma abusividade, mas comparando aí as estrelinhas, eu digo que Bradesco e Sul América estão aí competindo. Quem fica ali no primeiro e segundo lugar? Bradesco e Sul América. Normalmente planos com mais percentual de reajuste e planos mais caros. Mais Ou caros seja, também. O valor final fica ainda maior. Ainda maior. Inclusive, a Sul América agora, né? Não sei se você percebeu um descredenciamento muito grande da rede. Inclusive de hospitais a nível nacional, hospitais a nível né? nacional, hospitais renomados. Sim. E aí tem trazido também uma saída muito grande dos beneficiários, uma migração muito grande para outros planos. Então, apesar dos reajustes e dos valores altíssimos que os beneficiários já pagam, a rede vem aí. Eu costumo dizer que a rede está sendo suprimida. Porque não está havendo substituição, enfim. Essa questão da verticalização dos planos é uma questão complicada, né? Tá muito complicado. Porque é a tendência, infelizmente, e aí o consumidor final, ele contrata um plano de saúde por conta daquela rede credenciada e do nada a rede credenciada sai. A rede credenciada, ela sai. E para quem não entende, a verticalização da rede credenciada é o que funciona, por exemplo, na Unimed, que você é atendido dentro da própria rede Unimed. A Apivida, você é atendido dentro da própria rede Apivida. E aí a Sul América tá caminhando para ser atendida aí tudo dentro da rede DOR. É um absurdo. Vicky, a informalidade batendo aqui. Doutora Vitória, vamos lá. Em relação ao tempo, consumidor final, chegou, você atendeu um beneficiário de plano de saúde, ali já com a corda no pescoço. É possível fazer um pedido liminar? Não é possível. Esse tipo de decisão demora. Existem estados com a maior probabilidade de êxito. Explica em linguagem bem simples para quem é o ouvinte aqui, que é beneficiário do plano de saúde, entender. Vamos lá. É totalmente possível e a gente pede, em todas as ações do escritório de reajuste, a gente pede a famosa liminar, né? Para reduzir o valor desse plano. A gente pede isso porque quando os beneficiários chegam para fazer essa ação, que deveria ser uma ação preventiva, mas na verdade é uma ação que a gente entra ali quando já está com a corda no pescoço o beneficiário, né? A maioria deles, pelo menos, a gente pede que seja reduzido aí em caráter liminar. Existe
alguns estados que a gente já entende que, tanto na questão da celeridade, ou seja, as decisões vêm ali de forma mais rápida, quanto na decisão liminar ser positiva. Então, alguns estados têm um entendimento muito mais favorável, né? Outros estados entendem que precisa ter ali a dilação probatória, o contraditório, ampla defesa, enfim. Mas hoje o que a gente tem observado é que está aumentando, né, o entendimento por parte, inclusive, do primeiro grau, ali para que a gente não precise ir para o segundo grau, agravar uma liminar, enfim, dessa liminar ser concedida lá já no início. Por quê? O que se tinha há algum tempo, e eu não digo há alguns anos, não, é há pouco tempo, era um entendimento muito grande por parte dos juízes de que não havia urgência para reduzir o valor do plano. Porque se você está ali pagando há muitos anos, você consegue continuar. Mas na prática eu entendo o completo oposto disso. Se você não consegue pagar o plano não vai existir daqui a pouco. O risco é iminente. Próximo ano, não, desculpa, e não é próximo só o risco, mês. Não é só o risco de, entre aspas, apenas cancelar o plano. É de inviabilizar um tratamento que normalmente está em curso. Né? Exatamente. Que é, assim, algo que a gente sempre traz ali na justificativa das nossas liminares. Claro que uma hora ou outra a gente tem uma liminar negada. Isso é algo que acontece, né? Sim. Enfim, mas hoje a gente tem observado que está aumentando cada vez mais as liminares concedidas ali, inclusive num período de tempo muito curto. Então, algo que a gente esperava ali em torno de 2 meses, por ser reajuste, né? Existe essa questão, as varas não entendiam com tanta urgência. Hoje a gente tem tido liminar na mesma semana, no mesmo mês, em 10 dias, 15 dias. Então, são decisões que têm vindo rápido para garantir que os beneficiários continuem no plano, né? Então, isso é algo que a gente bate muito lá no escritório, porque inviabiliza. Na sua visão, qual é hoje o melhor estado para a gente entrar com ação de reajuste? Pernambuco. Pernambuco, né? Pernambuco é maravilhoso. Pernambuco. Sou suspeita, mas é Pernambuco. Hoje a gente tem um entendimento lá, até comentei com você recentemente que a gente está aí com algumas teses, né, de planos de autogestão, não só ali do falso coletivo, que é amplamente divulgado, mas os de autogestão a gente tem tido um aceite muito grande. Explica para o consumidor final e também para advogados que não sabem o que seria um plano de autogestão. Então, o plano de autogestão, ele nada mais é do que um plano que é de uma empresa. Por exemplo, CACI é o plano dos funcionários, inclusive o nome é Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, é um plano que é daquela empresa, né? Existe FACHESF, que agora está com a Lumiar, mas era ali o plano de saúde dos funcionários da CHESF, CAPSESP. Postal Saúde, dos Exato, Correios, GEAP. E aí, tem uma infinidade, né? A depender do estado, a depender da cidade, a gente vai ter uma infinidade de planos de autogestão. Hoje, a gente tem observado uma abusividade muito grande também nesses planos. Então, por exemplo, agora, recentemente, semana passada, a gente chegou a um beneficiário de um plano de autogestão, que é o CAPSESP, que não há uma indicação no contrato de como vai ser esse reajuste anual. Então, ao longo de anos, foram ali reajustados os percentuais e não há essa indicação, nunca houve uma comprovação para o beneficiário. E aí, uma mensalidade que estava ali em mais de R$10 mil, após essa análise de viabilidade, vai ser reduzida ali para menos de 3 mil. Então, há uma abusividade aí latente. Imagine esse consumidor economizar 7 mil de parcelas de plano de saúde por mês e ainda ter direito a receber os últimos 3 anos. Então, a ação de reajuste, gente, para você que é advogado que está aí do outro lado, ela traz um benefício presente e ela traz um benefício futuro. Em 2 vertentes. O presente, porque você consegue ali, muito provavelmente, reduzir as parcelas, e isso já gera um honorário inicial e também um honorário na liminar. E futuro de 2 formas, seja no valor que você vai receber do retroativo, seja também um benefício para o teu cliente quanto às novas atualizações, novos reajustes, porque você vai diminuir o índice, a base ali, e aí você gera um efeito cascata para frente. E você, advogado, pode cobrar honorário inicial, honorário na liminar, honorário de êxito e, claro, na sucumbência, além do honorário da multa, que é bem comum nessas ações de reajuste. Super comum. Como que você aplica, como é que você cobra dentro do seu escritório? Então, Flavinha, Flavinha. Tem problema, vamos existem alguns, a depender ali da modalidade do plano, e eu também observo ali a família. Então, assim, existe sempre lá no escritório honorários iniciais. Isso aí eu não abro mão, porque existe toda uma operação e um custo muito alto pra gente, né, lidar com essa ação, caminhar com essa ação. Mas lá a gente tem os honorários liminar,
na liminar, né? Então, quando sai ali a decisão liminar favorável, não é no cumprimento da liminar, é na decisão liminar. Existem ali esses honorários, né? Que é o primeiro êxito ali, a gente chama. Existem os honorários finais, né? Que, natural, contratual final, um percentual sobre a restituição do cliente, a sucumbência, e também a gente cobra ali um percentual sobre as atraentes, que, como você disse, é muito comum ter multa nesse tipo de ação. Existe ali alguns planos que cumprem super rápido, como, por exemplo, a Cassi. Bradesco, apesar das abusividades, cumpre super rápido com a redução dos valores. Mas cumprir super rápido não quer dizer cumprir no tempo que o juiz determinou. Ou cumprir de forma adequada. Exato, que também acontece de haver ali uma diferença, né, de valores. Então, a gente sempre fica ali observando se houve algum descumprimento para já pedir ali a aplicação da multa imediata e quando é aí revertido, né, no cumprimento de sentença provisória, inclusive, a gente já pede ali esses valores. E o processo final até a restituição? Claro que vai depender de estado para estado, quem é advogado sabe disso, mas falando aqui para o consumidor final, uma média de quanto tempo ali, sem obviamente prever o resultado do processo, que a gente não tem como fazer isso, mas uma média de tramitação? Então, reajuste tem um trâmite muito célere. Então, assim, hoje a gente tem tido uma média de finalização das ações sem acordo, porque também é muito comum ter acordo, em torno de um ano, tá rápido. Meio a gente tem conseguido ali. Existem alguns planos que eles têm ali um procedimento muito grande de acordo, né? De propor acordo e aí o beneficiário já está ali ansioso para receber esses valores e aí acaba finalizando ali antes. A gente teve um agora recente que finalizou com 6 meses. A gente, 1 ano e meio para um benefício imediato e um benefício futuro e ainda reaver valores de plano de saúde, é muito rápido. E o que é até contraditório é que, como o consumidor final não sabe que a maioria dos reajustes são abusivos, eles vão protelando até não aguentar mais. Eu lembro que um ano, eu não sei se foi 2021, se foi 2023, mas foi de 2021 para cá, acredito eu, que houve um reajuste negativo. 2021, foi menos 8,19. Foi um reajuste negativo. E eu fiz uma enquete uma vez, tinha 300 pessoas na sala, eu falei assim, quantas pessoas aqui teve uma diminuição do plano? Ninguém levantou a mão. Então, 2021 não é muito distante. As pessoas simplesmente não sabiam que naquele ano o plano deveria ter diminuído. Então, Vitória, a gente precisa falar mais sobre reajuste de plano de saúde, a gente precisa falar mais sobre abusividades em geral do plano de saúde. Você que é advogado precisa se qualificar mais sobre o tema. E tem muito advogado que tem medo de chegar perto por conta dos cálculos. Sim. Você faz parcerias com outros advogados? Como é que você estrutura o seu advogado, o seu escritório? Você recebe advogados de outras demandas? Explica um pouquinho como é que você trabalha. Então, a gente faz, sim, parcerias com advogados no escritório. Inclusive, a gente tinha dado uma pausa para reestruturar essa questão de como seria feita essas parcerias, mas a gente voltou, assim, a fazer parcerias. E aí, a gente faz a parceria como você orienta, inclusive, na mentoria, né? Existe ali a parceria que a gente chama de indicação, que você só indica, mas existe a parceria também de atuação, o que é o que muitos advogados querem para aprender, de fato. Porque existe um medo muito grande, um receio muito grande dos cálculos. Esses cálculos, eles não são esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina. Por ser de humanas, né, a gente quer a distância da matemática. Advogado só quer saber de número quando o alvará entra na conta. Isso, exatamente. Mas não existe esse bicho de 7 cabeças. Então, a gente faz, sim, essas parcerias lá no escritório para viabilizar, inclusive para orientar, né, então, de uma forma ou de outra, implementar isso no escritório desse parceiro, para que ele entenda como é que funciona, entenda de fato a ação e possa ali angariar os clientes do escritório dele. Então, a gente faz isso de uma forma ali de mãos dadas mesmo, para a pessoa aprender, né? O advogado aprender como é que faz ali os cálculos, como é que, se a gente faz dentro do escritório, se é com um contador externo, que hoje já não faço mais com um contador externo, que ali a IA veio ajudar muito nisso, né? Exato, a IA ajudou muito. E aí não há um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é uma ação que eu considero, não sei se por já ter ali a especialidade, né? Mas é uma ação que eu considero muito tranquila de entender. Quando você estrutura ali, quando você estrutura, você consegue racionalizar. Isso, consegue estruturar, consegue escalar, que é algo que, inclusive, alguns advogados vinham, não vou para reajuste porque não dá para escalar. Dá sim. E Vitória, vem cá. Se tem algum consumidor final, ou seja, algum beneficiário de plano de saúde,
que quer contratar o seu serviço, que quer achar, que quer entender um pouco mais, que diz assim, meu boleto subiu aqui, quero ver. Como é que essa pessoa faz para te achar nas redes sociais? Então, se você recebeu aí um boleto, que a gente chama até de boleto surpresa ou boleto impossível, vai lá no meu Instagram, @VitoriaPaixãoADV, lá tem o link do nosso escritório, manda uma mensagem, você vai ser atendido pela nossa equipe, tá? E aí a gente vai te direcionar, entender qual o tipo do seu plano, qual foi esse reajuste que você recebeu aí, para te auxiliar e buscar junto à justiça a redução desses valores e também, como a gente falou aqui durante todo esse podcast, né, a restituição do que você pagou a mais nos últimos 3 anos. E se a pessoa é advogado e quer implementar reajuste de plano de saúde, você tem algum tipo de consultoria? Dá para fazer parceria? Dá para contratar uma consultoria? Sim. Se você é advogado, a gente tem tanto aí a parceria, né, que a gente vai atuar juntos, mas essa parceria, existe uma limitação, não consigo me debruçar, mas a gente também faz a questão da consultoria, que eu vou entrar na sua operação e vou te ensinar, de fato, como é que funciona a minha operação para você implementar no seu escritório. Então, a parte dos cálculos, as petições, a gente vai estruturar juntos para que você entenda e consiga, de fato, ali captar, né, os leads para que virem clientes e você, de fato, ande aí sozinho nesse oceano azul do reajuste, que é de fato um oceano azul. Existem vários produtos no direito da saúde que estão sendo cada vez mais cotados. Eu digo muito que se você é advogado e você não tem uma parte de direito da saúde dentro do seu escritório, você está perdendo dinheiro e muito dinheiro. Por quê? Porque não importa se seu escritório é bancário, administrativo, previdenciário, ele é composto de pessoas e pessoas adoecem ou as pessoas sofrem abusividades no plano de saúde. E isso significa dizer que você está fazendo com que seu cliente saia do escritório para procurar um especialista. E reajuste é uma grande demanda dentro do direito da saúde. Vicky, além de reajuste, você trabalha qual a outra demanda que tem muito dentro do seu escritório? Então, o que a gente está hoje recebendo também muito são as negativas, né? Que aí, negativas gerais. Negativas gerais, mas tem chegado muito negativa de cirurgia. Então, assim, demora na autorização da cirurgia. A gente recebeu, inclusive, essa semana, o cliente que estava ali com a sogra há 1 mês internada, esperando uma cirurgia cardíaca e não sabia que tinha direito ali, porque o plano dá ali desculpas e argumentos muito bonitos, né? E aí os beneficiários acham que aquilo ali é devido. Mas normalmente aí, que não está no rol da ANS. não está no rol da ANS, não está previsto no contrato. Nesse caso, foi um plano de autogestão. E aí existe também, né, uma dificuldade maior dos beneficiários entenderem, mas é uma demanda que tem crescido também bastante, que são as negativas. E aí os beneficiários não entendem por quê, mas não há uma justificativa, né? Sabe uma demanda que cresceu bastante lá no escritório? Aumento de coparticipação. E aí ela está casadinha ali com reajuste, né? Então, muitas pessoas falando que, principalmente quando os filhos fazem terapias, ou quando você precisa de um tratamento mais contínuo, dizendo que a coparticipação está muito elevada, inviabilizando o tratamento. Chega Como bastante. É que faz se acontecer? É algo que chega também bastante lá no escritório, a coparticipação, que o que muitos beneficiários não sabem é que a coparticipação, ela não pode ser aplicada de forma desarrazoada e aleatória. Então, existe uma limitação, sim. Por exemplo, se você existe ali uma mensalidade, né, de R$500, o valor da sua coparticipação, ele pode ser de, no máximo, R$500, ou seja, a sua mensalidade poderia chegar a R$1.000, que é dobrar o valor da mensalidade. O que a gente tem visto são beneficiários que estão recebendo R$7.000 de coparticipação, R$3.000 de coparticipação. E aí isso inviabiliza, porque se você espera uma mensalidade que era de R$500 e chega um boleto do triplo, quádruplo, quíntuplo. Falta de alguma coisa, né? Você tem que tirar de alguma coisa. Exato. A gente tem casos de beneficiários, né, que estavam pagando parcelado o boleto no cartão. Nossa. E aí vira uma bola de neve. Porque o próximo vai chegar também alto, juntar com esse último que você já parcelou, e a longo prazo isso não se sustenta. Então a gente entra com essa ação e pede já em caráter liminar que seja reduzido o valor dessa mensalidade. E nesses casos a liminar é mais tranquila, né? Bem mais tranquila, porque é algo que está ali muito escancarado e existe na prática, né, uma inviabilização do tratamento. A maioria dos casos são tratamentos ali que têm continuidade. Então, tratamentos de TEA, tratamentos ali, inclusive já chegou no escritório, tratamento ali para questão do câncer, né? Então, o beneficiário está ali em tratamento de câncer, está havendo uma cobrança de coparticipação que muitas vezes ela é, inclusive, ilegal.
que não poderia estar sendo cobrado. Sim. Então, a gente tem acompanhado aí como é que está sendo aplicado, se de fato está prevista essa coparticipação, porque já chegou, Flavinha, lá no escritório, um caso de coparticipação de um plano que não previa coparticipação. Eu recebo muito coparticipação em medicamentos. Como eu judicializo muito medicamento, só que a coparticipação do medicamento, a coparticipação do medicamento, ela precisa estar expressamente no plano. Se ela não tiver expressamente no plano, ela não pode ser cobrada. Sim. E quando a gente judicializa medicamento para câncer, inox e tal, principalmente medicamentos oncológicos ou antineoplásicos, que são muito caros, 60 mil de medicamento, 70 mil de medicamento, a coparticipação vem lá em cima. Já inviabiliza. Inviabiliza. Então, assim, a gente tem feito muito a exclusão, a eliminação da coparticipação em medicamentos quando não tem cobertura contratual. Inclusive, é uma coisa que você, beneficiário, tem que ficar atento, e você, advogado, também precisa ficar atento. Nem toda coparticipação é devida. Muitas vezes você tem que ir buscar no contrato. E nesses casos de medicamentos, se a coparticipação não for expressamente prevista em contrato, ela não pode existir. Então, fique atento na análise do contrato do seu cliente. Uma última pergunta, Vicky. É possível que o mesmo cliente entre com ação de coparticipação e ação de revisão da mensalidade do plano de saúde ao mesmo tempo? Não digo numa ação única, mas é possível que esteja acontecendo as duas abusividades e ele entre com essas duas demandas? Com certeza, é possível. Porque isso, inclusive, acontece provável, bastante. Né? Provável, exatamente. Não só possível, como provável que esteja acontecendo. Existe, né, como a gente já falou aqui, a abusividade nos reajustes. E agora, falando sobre a abusividade da coparticipação. Então, as duas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, e a gente consegue fazer essa limitação e essa redução em ambos os casos. Então, tanto reduzir o valor da mensalidade, que é ali o que a gente chama do valor principal, né, do sua mensalidade, quanto reduzir ali ou limitar essa coparticipação do que vem sendo cobrada aí ao longo dos meses. Então, existe sim essa possibilidade de entrar com as duas ações ao mesmo tempo, simultaneamente, são ações separadas, mas as duas ao mesmo tempo, para viabilizar a manutenção do plano. Traz ali dois alívios financeiros. Exato, né? A manutenção do plano e da mensalidade. Para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado aqui para todos os que te seguem, para todos os consumidores e beneficiários de plano e advogados também que vão assistir certamente o nosso podcast. Dá um recado aqui, se você pudesse dar um recado, qual seria? Um recado para você que é beneficiário e para você que é advogado e pode atuar com reajuste. Não espere a mensalidade ficar impossível de pagar ou ficar com a corda no pescoço para procurar um advogado especialista. Busque antes disso acontecer. Mas se isso acontecer, busque um advogado especialista para te auxiliar, porque é possível reduzir o valor do plano e essa devolução de valores. E se você é advogado, busque aí uma parceria, entre na mentoria para você aprender de fato como é que se atua com reajuste e entrar aí também nesse oceano azul de redução de valor de mensalidade, para transformar e trazer propósito aí para sua advocacia. Então, você que está nos seguindo, já segue a Vitória Paixão no Instagram, nas redes sociais, vai passar aqui embaixo o Instagram dela. Curte esse podcast, se você estiver assistindo pelo YouTube, dá o like e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!